Meus queridos, nessa tarde, quero compartilhar com vocês uma mensagem que veio do meu coração, que é referente a uma música, que marcou bastante aí quando eu escutei ela a primeira vez, que é conhecida como Enquanto Houver Fé, ao Milagre é o Caminho. Enquanto houver fé, eu nunca estou sozinho. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje nessa gravação, precisando ouvir exatamente isso, Talvez você esteja atravessando uma fase na qual as coisas não estejam acontecendo como você imaginava, Talvez exista uma oração que ainda não foi respondida. Talvez exista uma luta que ninguém conhece. Por fora você continua sorrindo, continua trabalhando, continua vindo à igreja, continua cuidando da família, continua dizendo e fazendo tudo que normalmente, Mas por dentro existe uma batalha grande dentro de você. Há momentos em que a nossa dor não aparece no rosto, existem feridas que não sangram diante das pessoas, existem lágrimas que somente Deus vê. E uma das partes dessa canção fala sobre uma tristeza que ninguém consegue enxergar. Isso acontece muitas vezes, as pessoas olham para nós e imaginam que está tudo bem, mas não sabem o que estamos enfrentando quando fechamos a porta do quarto, não sabem das perguntas que fazemos a Deus, não sabe das noites em que o sono não vem, não sabe do medo que temos ao entrar no nosso coração, que tenta entrar no nosso coração, não sabe desse medo que tenta entrar. Mas existe alguém que sabe, Deus sabe, conhece aquilo que você está passando, Deus conhece aquilo que você não consegue nem explicar, Deus vê aquilo que ninguém mais percebe, Deus ouve até mesmo a oração que não conseguimos colocar em palavras. E nessa noite, nessa tarde, aonde você estiver agora, o Senhor trouxe você até aqui para lembrar uma verdade para você. Enquanto houver fé, a nossa história ainda não terminou. Enquanto houver fé, a nossa história não terminou. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a fé não é a certeza de que tudo acontecerá exatamente do jeito que desejamos. A fé é a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus continuará sendo Deus. A fé não significa que não sentiremos medo. A fé não significa que o medo não determinará nossos passos. A fé significa que o medo não vai determinar os seus passos. A fé não significa que nunca vamos chorar. A fé significa que, mesmo chorando, continuaremos acreditando. E a fé não nega a realidade, a fé olha para a realidade e declara: a minha realidade não é maior do que meu Deus. A fé não impede a dor, mas nos sustenta durante a dor. A fé não impede a dor, mas nos sustenta durante a dor. Às vezes pensamos que uma pessoa de fé nunca fica triste, nunca se abala, nunca se sente medo, nunca enfrenta momentos de fraqueza. Mas isso não é verdade também. Grandes homens e mulheres de Deus atravessaram períodos de grande tristeza. Davi chorou, ele sentiu medo e desanimou também. Jeremias ficou conhecido como profeta das lágrimas. Jó perdeu praticamente tudo o que possuía e viveu dias de sofrimento. Paulo enfrentou perseguições, prisões e rejeições. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Portanto, sentir dor não significa ausência de fé. Chorar não significa que você deixou de confiar em Deus. Existem momentos em que o coração fica cansado. Existem momentos em que até mesmo as pessoas mais fortes precisam parar de dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. O problema não é sentir dor. O problema é permitir que a dor nos convença de que Deus nos abandonou. A canção fala da dor, do medo e da tristeza, mas no meio disso tudo surge uma voz dizendo: meu filho vai cantar. Observe que a voz de Deus não ignora a dor. Deus não diz que não há dor, não existe, que a dor não existe. Deus não diz que a batalha é pequena. Ele simplesmente anuncia que a dor não terá a palavra final. Talvez você esteja pensando, esteja chorando, mas Deus está dizendo: você ainda vai cantar. Talvez você está dizendo: o vale não tem saída. Mas o vale não é só moradia, amados. Talvez você esteja olhando para uma situação que parece impossível, mas Deus está dizendo: eu ainda estou trabalhando. O Salmo 30, versículo 5 diz:
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia não diz que não haverá noite. Ela diz que a noite não durará para sempre. A noite tem um limite. O sofrimento tem um limite. O deserto tem um limite. A prova tem um limite. Mas a fidelidade de Deus não tem limite. Não tem, amados. Talvez você esteja vivendo uma noite, um dia, que pareça muito longo. Há noites que não terminam quando o sol nasce. Há noites que a alma parece que não descansou ainda. Você acorda, o dia está claro, mas dentro de você ainda parece escuro. Você encontra pessoas, conversa, trabalha, realiza suas atividades, mas alguma coisa dentro do teu coração continua doendo ainda. Nesse momento precisamos lembrar de que Deus trabalha até mesmo quando não conseguimos perceber. Quando José estava na prisão, ele não conseguia chegar ao palácio. Quando Moisés estava dentro, no deserto, ele não conseguia imaginar que lideraria uma nação. Quando Davi estava escondido nas cavernas, ele não parecia ser um rei. Quando os discípulos vieram a Jesus na cruz, imaginaram que tudo havia terminado, mas Deus estava trabalhando ainda. A prisão não era o final de José, o deserto não era o final de Moisés, a caverna não era o final de Davi, a cruz não era o final de Jesus. E essa luta também não precisa ser o final da sua história. Não tome decisões definitivas durante dessas dificuldades passageiras que você está vivendo. Não desista de tudo que por causa de um dia ruim. Não abandone o chamado por causa de uma frustração. Não saia da presença de Deus, porque você ainda não compreendeu o que Ele está fazendo. Continue, amados, continue orando, continue buscando, continue servindo, continue acreditando, porque a fé não é apenas aquilo que sentimos quando tudo está bem. A fé é a decisão de continuar caminhando quando ainda não conseguimos enxergar o caminho inteiro. A canção declara: enquanto houver fé, eu nunca estou sozinho. Essa frase, amados, ela é profunda, ela toca profundamente o nosso coração, porque uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir é a sensação de estar sozinha. Podemos estar cercados de pessoas e mesmo assim sentirmos solidão. Podemos estar dentro de casa com a família e sentir que ninguém compreende o que estamos vivendo. Podemos estar dentro da igreja e imaginar que está todo mundo bem, menos nós. Mas a presença de Deus não depende da nossa percepção. Mesmo quando não sentimos, Deus está presente. Mesmo quando não entendemos, Deus está presente. Mesmo quando não vemos uma saída, Deus está presente. Em Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não disse: eu não passarei pelo vale. Ele disse: ainda que passares pelo vale, tu estás comigo. A promessa de Deus não é que nunca enfrentaremos vale. A promessa é que não enfrentaremos vales sozinhos. Nenhum vale vamos enfrentar sozinhos. Há caminhos pelos quais a família não pode passar com você. Há momentos em que amigos não conseguem enfrentar e compreender o que você está passando. Há decisões que somente nós podemos tomar. Há lágrimas que somente nós podemos derramar. Mas não existe um lugar onde Deus não possa entrar. Ele entra, amados, ele entra no seu quarto, na sua enfermidade, ele entra no seu coração, na sua ferida, ele entra no seu ambiente de ansiedade. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele entra até mesmo naqueles lugares que você quer esconder. Ele não entra, amados, em lugares que não é chamado. Deus não tem medo de nossa fraqueza. Deus não esconde em nossa fraqueza. Deus não se abala com o nosso choro. Deus não abandona um filho que está passando por dificuldade ou confuso. Pelo contrário, justamente nesse momento que Deus vai entrar. E nesse momento que Deus vai agir na sua vida. Então, quando você estiver triste, abandonado, sentindo que todo mundo abandonou você, lembre-se, você nunca está sozinho. O Pai está com você. Hoje eu comecei a gravar essa sequência de vídeo com o coração um pouco apertado, um pouco triste, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas barreiras, tem as suas limitações. E a gente tem as nossas limitações também, nós temos as nossas dificuldades. E às vezes a gente não sabe o que vai vir, o que vai acontecer, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos nossas fraquezas também. Mas precisamos confiar em Deus, precisamos entender que Deus é todo-poderoso, Ele sabe todas as coisas. Por mais que eu
tenha minhas dificuldades, minhas fraquezas, minhas falhas, Ele me fortalece. Ele te fortalece. Hoje eu comecei a ler essa mensagem com vocês e fazendo uma leitura dela, releitura, e eu vejo que como Deus quer falar tanto com a gente, né? E às vezes uma música, uma canção, ela trabalha de formas diferentes em cada um. Eu, sinceramente, às vezes eu não sei o que dizer, às vezes eu não sei como fazer, às vezes eu não entendo como Deus tem agido em nossa vida, porque a gente é tão falho, tão pecador, tão cheio de defeitos, né? Mas interessante que mesmo nessas nossas falhas, nossos defeitos, Deus tem olhado por nós, Deus tem guardado a nós. E é um propósito que nós temos que começar a fazer sempre. Não olhar para nossos defeitos, somente olhar para os nossos defeitos e achar que nós não temos mais jeito. Se para Deus nós temos sim jeito. Ele quer te usar, Ele quer trabalhar na sua vida, mas a gente precisa entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos entregar nosso caminho a Ele. E eu sei que eu preciso a cada dia ser melhor, a cada dia eu preciso crescer mais, a cada dia eu preciso evoluir mais, a cada dia eu preciso me transformar. E eu tenho comigo um propósito de vida. Eu quero ver se eu mantenho essa rotina, trazer para vocês uma mensagem de 10 minutos aí, para que a gente possa começar a trabalhar juntos nessa nossa evolução. Fique na paz, Deus abençoe.